A espada nasceu da necessidade, forjada no fogo da guerra e moldada pela mão do guerreiro. A arte da espada remonta a tempos antigos, onde a necessidade de se proteger e afirmar valores fundamentais levou à criação de uma das ferramentas mais icônicas da história da humanidade. Desde os primeiros momentos em que o homem aprendeu a moldar o metal, a espada se tornou mais do que uma simples arma. Ela se transformou em uma extensão da alma e um símbolo de coragem e honra. Os guerreiros que empunhavam essas lâminas investiam nelas não apenas sua habilidade física, mas também suas convicções mais profundas. Cada golpe era impregnado com o espírito do guerreiro, uma expressão tangível de sua devoção aos ideais que defendiam. Nas batalhas e desafios, a espada não era apenas um instrumento de guerra, mas um reflexo do caráter daquele que a segurava. Era carregada a ela toda sua determinação, coragem e lealdade uns aos outros. A lâmina tornava-se um elo entre os companheiros de armas, uma extensão de sua camaradagem e um símbolo dos ideais pelos quais estavam dispostos a arriscar tudo. E é neste conflito de ideais e afirmações se chocando através das lâminas que vamos encontrar uma das batalhas mais bem coreografadas e desenhadas dos mangás. Esse é o primeiro grande conflito da obra de Kagurabachi, que dá um encerramento devido para que nosso protagonista amadureça e avance dentro da história. E o mais surpreendente de tudo, ela durou apenas 12 segundos. Ficou curioso? Então fica comigo neste vídeo que vou te contar todos os detalhes da batalha pelos ideais do ferreiro Kunishige Rokuhira. Quem sairá vencedor? Seu filho ou seu fã número 1? Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe o seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de Kagurabachi. Não se esqueça de seguir as redes sociais que estão na descrição e bora lá mangalizar! Antes de chegarmos a tal luta, vamos retroceder um pouco na história. Em resumo, o pai de Chihiro era um ferreiro muito famoso em sua época e viria a se tornar uma lenda após o acontecimento de uma guerra em seu mundo. Kunishige era o único de sua profissão que era capaz de imbuir magia em suas criações, que em suma eram basicamente katanas de altíssima qualidade e afiadas. Com o fim da guerra ele continuou em seu ramo, mas agora tinha um filho chamado de Chihiro, o qual lhe ensinava a arte da forja como forma de manter a tradição na família e passar adiante. E assim seguiam-se os dias, até que sua casa foi atacada por uma organização criminosa que visava roubar suas espadas mágicas. Por fim eles conseguiram, e isso acabou custando a vida do velho ferreiro, que deixou para trás um jovem garoto revoltado que tinha como único foco e ambição resgatar as 6 espadas roubadas de seu pai e vingar a sua morte. Para isso ele contava com a 7ª espada mágica forjada por Kunishige, que não era de conhecimento geral. Apenas Chihiro e seu melhor amigo Shiba sabiam de sua existência, esse que agora também virou mentor e companheiro do jovem em sua jornada de vingança e honra. E do outro lado desta história temos o traficante de armas conhecido por todo o Japão, Genichi Sojo, um homem que já está na lista negra do governo há pelo menos 10 anos, mas é conhecido por ser extremamente difícil de encontrar e por ter um alto poder destrutivo. E podemos notar essas suas qualidades sabendo que no mercado Hakusa, uma conferência anual do mercado negro, ele próprio vai estar leiloando a Shinoshi, uma das 6 espadas mágicas roubadas de Kunishige. E vai além, pois Sojo já é portador de uma dessas espadas, aqui a de sua utilização é chamada de Kuregumo, uma espada conhecida por possuir poderes de gelo, raio e água. E agora vamos para o segundo ponto de ligação entre eles, e essa responsabilidade fica a cargo da garotinha chamada Char. Ela é descendente de um clã muito conhecido por sua habilidade de regeneração, mas isso virou uma maldição para eles, pois os ambiciosos desse mundo acreditavam que eles eram a resposta para a juventude eterna. Então foram caçados um atrás do outro para descobrir como isso funcionava e como poderia ser transferido para outras pessoas. Genichi vê a garotinha como uma valiosa mercadoria, por isso a usa em diversos experimentos a fim de descobrir mais sobre seus poderes. Porém, Char conseguiu fugir do laboratório em que ficava e conseguiu chegar até Chihiro, que agora se vê na responsabilidade de protegê-la. Isso surgiu devido ao garoto se ver em Char, pois como ele, ela também sofre devido a seus antepassados, principalmente com sua mãe, já no caso de Chihiro com seu pai, mas ambos assumiram uma grande responsabilidade somente por ser filhos de quem são, então um espadachim vai a proteger. Mas agora vamos para a batalha.
O confronto tão previamente anunciado inicia seu primeiro round. Sojo descobre a localização de sua cobaia da sétima espada mágica misteriosa e vai até eles. Podemos notar devido às falas do criminoso que seu primeiro objetivo é por Chihiro e sua espada. Ele está ali porque tinha informação que havia outro alguém com uma espada mágica e os dois poderiam se confrontar até a morte. Chihiro discorda frontalmente disso, afirmando que alguém como ele não é digno de portar uma espada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, vemos Shiba conversando com seu amigo do governo, onde eles afirmam que Kunishige e suas espadas mágicas foram endeusados durante a guerra, pois estavam somente do lado deles. Se uma luta com essas espadas acontecer dentro da cidade, o caos será enorme. Pois bem, era o que justamente estava acontecendo agora. Enquanto Chihiro exibia o poder de sua espada, que eram seus peixinhos dourados, Sojo exibia a sua, que eram completamente cercados por raios. Isso fazia o jovem admirar o talento e a beleza do trabalho de seu pai, enquanto o criminoso ficava se questionando por que seu oponente tinha uma espada mágica que ele nem sequer sabia da existência. Chihiro percebe que ele não está atrás de Char e o leva para longe. A batalha segue intensa com diversas trocações, mas o garoto percebe que o criminoso é mais forte. Então ele terá que usar o seu Nishiki, seu poder mais forte, para acabar com a luta em um instante. Foi quando Sojo surpreendeu a todos abrindo seu coração. Ele amava Kunishige Rokuhira. As espadas que ele criou eram de outro nível, por isso ele leu tudo sobre o forjador e agora tinha o prazer de possuir uma de suas grandiosas obras. Mas ele ainda não conseguia entender como o pirralho daqueles também tinha conseguido uma. Chihiro não contou sobre o seu pai, então após ser questionado de por que lutava com ela, ele responde com o ensinamento de seu progenitor. Sua espada servia para derrotar o mal e salvar os fracos. Sojo se aborrece com aquilo, afirmando que somente ele entendia Kunishige. Não importa o quanto tente colocá-lo como herói, só há um motivo para usar uma espada. Elas são armas letais existindo somente para tirar vidas. Após o criminoso tentar matar todos em volta da cidade com seu golpe de raio, Chihiro funciona como um para-raio e intercepta o ataque, mas é claro que o dano foi todo para ele. Genichi tenta usar outro ataque rápido, mas então percebe que irá demorar um tempo. Nosso espadachim já sabia disso, pois havia aprendido com seu pai. Sojo tenta enrolar até que sua espada recarregue, dizendo que aquelas armas não eram para serem usadas com um motivo de nobreza, elas eram ferramentas de assassinato. Chihiro fica bravo com essa fala e deixa escapar que Kunishige era o seu pai, partindo para cima do criminoso com tudo. Porém, eles foram interrompidos por um carro com um companheiro de Sojo portando uma perna que parecia ser a da garota Char. Rokuhira não pensa duas vezes e parte em direção ao automóvel para salvar a sua protegida. Seu oponente até tenta impedi-lo, mas é parado pelos agentes do governo que acabaram de chegar para capturá-lo. Vendo que não conseguiria derrotar a todos, ele utiliza seu poder de água para criar vapor e foge do local. Enquanto isso, nosso jovem espadachim consegue alcançar o carro, porém percebe que aquilo era somente a perna de Char e ela não estava ali. Ele foi enganado. Voltamos para Sojo chegando em outro carro onde a garota se encontra, e ele percebe que a prática da luta de espadas mágicas é bem diferente da teoria. Ele vai precisar estudar mais. Com o poder de Char, seu objetivo é superar Kunishige Rokuhira, e agora ele também está interessado em seu filho. O criminoso possui uma Dayton Rock, que é uma pedra especial que possui muito poder. Foi esse o material que o lendário ferreiro utilizou para produzir suas espadas, porém ele foi o único que conseguiu até este momento. Então Sojo acredita que com o poder de regeneração do clã da garota cobaia conseguirá obter o mesmo êxito. Enquanto isso, Chihiro se recuperava durante 5 dias no hospital, e o governo se moveu designando um grupo de elite para caçar e eliminar Genichi, o mesmo grupo que foi até o jovem espadachim para saber tudo sobre as habilidades da Kuregumi e como poderiam agir. Então foi traçado um plano para o grupo eliminar o criminoso enquanto Rokuhira salvaria a Char. O plano começa a ser executado e então descobrimos um pouco mais sobre as espadas mágicas. Kunishige explicava a seu filho que a Pedra Celestial era a fonte de poder delas, mas o limite de poder que elas poderiam atingir dependia de seu portador. Tudo que o espadachim fazia com seu corpo
campo influenciava em algo nas espadas que nem mesmo seu criador sabia explicar. E foi assim que nossos dois combatentes conseguiram se superar, começando por Chihiro, que aperfeiçoou e refinou o uso dos ataques de seus peixes dourados, conseguindo eliminar todos os capangas e magos que protegiam o laboratório e por fim conseguindo libertar a indefesa Char. E tudo isso ocorreu com seu corpo muito debilitado após receber uma enorme descarga elétrica em sua última luta. E do outro lado, Sojo se via encurralado pelas táticas do grupo de elite que foi caçá-lo, até lembrar de como Chihiro tinha utilizado ele mesmo como um para-raio para seus poderes. Assim, o criminoso pôde utilizar um golpe que o grupo não havia como esperar e todos foram eliminados, apesar do dano que causaram a Genichi. Os dois protagonistas dessa história se encontram finalmente em frente ao laboratório para seu duelo final. Chihiro pôde recuperar um pouco de seu braço pela cura de Char, já Sojo tinha um buraco na barriga causado em sua luta anterior. O mesmo passou a entender melhor as habilidades de sua espada e as pausas para utilizar seu raio tinham ficado menores. Agora ele não acumulava energia, ele a vestia. Tudo isso graças às demonstrações de habilidade de Chihiro. Ambos estavam exaustos e feridos devido às batalhas que aprenderam mais sobre suas espadas mágicas, e por fim entenderam que já haviam chegado ao limite. De um lado Nishiki e do outro Mei. 12 segundos, esse é o tempo em que será decidido aquele que melhor entendeu os ensinamentos do lendário Rokuhira. Tudo acabará em um instante. Ambos saíram voando por sua enorme velocidade e a intensa troca de golpes destruía tudo em volta, enquanto uma conversa entre suas lâminas debatiam qual sairia vitoriosa. Sojo acredita que tem muito a aprender com Chihiro e aceita sua convicção mesmo achando ela nojenta. O jovem rebate dizendo que então ele entendia que não poderia portar uma espada como aquela, e Genichi diz que não, ele apenas vê de outra forma. Para ele, ela servia como ferramenta de assassinato, essa era sua convicção. Apesar de Kunishige sempre ensinar seu filho a como lidar com elas, o criminoso encontrou outra resposta. Apesar de admirarem muito o ferreiro, para Sojo sua conclusão não estava errada. Como Chihiro voltou a puxar, ele seguia seu caminho de matança com sua espada. E o mais importante de tudo, a Kuregumo aceitou essa sua convicção e embarcou em seu caminho de massacre. A luta continua no ar com uma alta velocidade. Apesar de seus movimentos rápidos, a velocidade do raio da Kuregumo se sobressaía e com isso Rokuhira perdeu seu braço. Assim Sojo pôde demonstrar que no passado ele pensava como garoto, sendo o único sucessor do ferreiro. Mas a verdade é que qualquer um com uma forte convicção pode se tornar seu sucessor. É por isso que esta luta tinha sentido. Com pouco tempo restando, Genichi tentou ir com tudo para cima para um golpe fatal, apesar de estar acumulando o dobro de força que seu corpo pode aguentar. Porém, nosso jovem espadachim consegue desviar com perfeição. Kunishige não negava que as espadas eram ferramentas feitas para matar, mas nenhuma delas lhe daria uma resposta correta, você precisa enxergar o mundo com seus próprios olhos. Com isso, Chihiro aceitou Sojo como um sucessor de seu pai, mas naquele momento sua vontade era única e exclusivamente matá-lo. Com um rápido e preciso golpe, o jovem espadachim cortou o braço do criminoso e agora acumulou o triplo de força que seu corpo pode suportar. Agora, com o movimento pelas costas faltando pouco mais de um segundo, Sojo tenta acertar seu oponente com um balançar de espada para trás, mas ele acaba falhando, pois Chihiro desativou seu Nishiki. Agora, com o Kuro, Rokuhira acumula toda sua força e convicção criada para com seu pai e seus ensinamentos, e desfere um golpe avassalador que derrota Sojo partindo sua Kuregumo e muito mais que isso, sua convicção. Sob a luz do luar aconteceu mais um embate de espadas, onde os ideais de dois homens se chocam através da lâmina que os entende e os protege. Desta vez a vitória foi para aquele que a usa como forma de derrotar o mal e salvar os fracos. Genichi Sojo ainda tentou em um movimento desesperado possuir o poder da Pedra Celestial, mas ele não conseguiu chegar no nível de Rokuhira e se despedaçou. Enquanto isso, Chihiro entendia que ainda não tinha chegado ao nível de seu pai, ele só simplesmente lhe cortou com toda a sua força. Neste duelo, a espada é mais do que uma arma, é um símbolo de poder, justiça e às vezes a única linha entre a ordem e o caos.